Assim como milhões de pessoas ao redor do mundo, você provavelmente ficou chocado na manhã de 24 de fevereiro de 2022 ao ver as notícias da invasão russa à Ucrânia. Desde o conflito no Kosovo, a Europa parecia estar longe de guerras entre países, mas, de repente, o continente estava novamente em chamas. Agora, quase 2 anos depois, o cenário continua a surpreender, mas com uma nova dinâmica. A Ucrânia está levando o conflito para dentro da Rússia, realizando ataques ousados em solo russo. Imagine como se fossem rachaduras em uma parede antissólida. A defesa antiaérea russa, considerada uma das mais fortes do mundo, está mostrando vulnerabilidades. Neste vídeo, vamos explorar 3 ataques recentes contra uma importante escola militar perto de Moscou, uma refinaria estratégica na Crimeia e uma base aérea russa. Cada um desses ataques levanta questões sobre a eficácia das defesas russas e o futuro do conflito. Vamos explicar de forma clara e didática como esses eventos estão mudando o jogo e o que eles podem significar para a segurança da Rússia e a estratégia da Ucrânia daqui para frente. Fique até o fim desse vídeo. Se você é novo por aqui, saiba que sempre abordamos temas atuais da geopolítica e do mundo militar. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda a levar essa informação para mais pessoas que, assim como você, se interessam por esses temas tão importantes. Como a maior parte dos conflitos atuais, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem raízes históricas profundas, baseada em muitos séculos de ressentimentos, desentendimentos e frustrações. Para um melhor entendimento do tema, vamos voltar no tempo e analisar alguns aspectos e eventos que transformaram o relacionamento entre russos e ucranianos ao longo da história dos dois povos. A história da Ucrânia é milenar e está profundamente ligada à história da própria Rússia. Aliás, o antigo Reino de Rus, localizado onde hoje se encontra a Ucrânia, é considerado por muitos historiadores como sendo a base de onde se formou a própria Rússia. Ao longo dos séculos, o Reino de Rus sofreu inúmeras invasões de povos como os mongóis, os lituanos e os poloneses, todos em busca de dominar suas extensas planícies com terras férteis, onde sempre foi possível o cultivo de grãos e alimentos, como o trigo. Aliás, a faixa amarela existente na atual bandeira da Ucrânia representa os vastos campos de trigo que historicamente existiram no país. Em muitas ocasiões, os russos localizados a leste vieram em socorro dos ucranianos e ajudaram a expulsar os invasores estrangeiros. No entanto, a autonomia ucraniana foi logo perdida e o Império Russo passou a dominar a região da atual Ucrânia. Desse modo, a Ucrânia foi durante séculos parte do Império Russo. Essa história compartilhada entre os dois países deixou marcas e ressentimentos profundos na identidade nacional ucraniana, que sempre reivindicou a sua autonomia em relação aos russos. No período posterior à Revolução Russa de 1917, a Ucrânia tornou-se uma das 15 repúblicas que constituíam a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, continuando, portanto, subordinada ao governo central de Moscou. Nesse período ocorreu o Holodomor, ou a Grande Fome, uma política genocida do líder soviético Iosif Stalin que levou à morte de milhões de ucranianos, causando um ressentimento e um sentimento anti-Rússia que perdura até os dias atuais. A Ucrânia só veio a obter a sua independência em 1991, após a dissolução da antiga União Soviética. Desde sua independência, a Ucrânia procurou se aproximar do Ocidente e se afastar do antigo bloco soviético, o que desagradava frontalmente a Rússia, que jamais deixou de considerar a Ucrânia como parte integrante do seu território. Nas décadas seguintes, o relacionamento entre a Rússia e a Ucrânia atravessou períodos de maior ou menor aproximação,
à medida que os sucessivos governos de Kiev demonstravam uma maior ou menor aproximação com o Ocidente ou uma maior ou menor aproximação com a Rússia. A relação entre os dois países se deteriorou de vez em 2014, quando a Rússia realizou uma operação militar que resultou na anexação da Crimeia, alegando que a região possuía laços históricos e culturais com a Rússia e a população que lá habitava era de origem majoritariamente russa. Entretanto, as verdadeiras razões para a invasão da Crimeia podem ser encontradas em questões geoestratégicas, como a posse do porto de Sevastopol, que possibilitava que a marinha russa projetasse seu poder naval sobre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, e em conter a expansão da OTAN na região, uma vez que a Turquia, que domina a costa sul do Mar Negro, já havia se tornado membro da Aliança Militar Ocidental. Na sequência das tensões entre os dois países, começam a ocorrer conflitos de baixa intensidade no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia, em uma região conhecida por Donbas. Esses conflitos ocorriam entre forças do governo ucraniano e parcela da população local, de origem majoritariamente russa. Suspeita-se que as forças de guerrilha locais tenham sido formadas, equipadas e adestradas pelas forças especiais russas, como forma de desestabilizar o governo de Kiev e preparar uma invasão russa na região. Apesar da invasão da Crimeia e o apoio russo a forças de guerrilha na região de Donbas terem sido criticados pelas potências ocidentais, as ações desses países foram apenas retóricas, sem nenhuma retaliação efetiva ao governo de Moscou. Tal fato fortaleceu o governo do líder russo Vladimir Putin, que foi se sentindo cada vez mais à vontade para a realização de uma operação militar de maior envergadura em território ucraniano. Essa operação teve início em fevereiro de 2022, com a realização de ataques aéreos contra alvos estratégicos na Ucrânia, seguidos da realização da invasão terrestre por múltiplos eixos, com o objetivo de conquistar as principais cidades ucranianas como Kiev, Kharkiv e Mariupol. Iniciava-se assim mais uma guerra em solo europeu. Analisando-se o conflito entre os dois países, que já perdura por mais de 2 anos e meio, pode-se identificar com bastante clareza que a estratégia militar utilizada pelos dois contendores levou a divisão do conflito a fases bastante distintas, que abordaremos a seguir. A primeira dessas fases foi realizada pela Rússia no período entre novembro de 2021 a fevereiro de 2022 e consistiu no que se chama concentração estratégica, que basicamente pode ser definido na reunião e aproximação de todos os meios militares, logísticos e de apoio ao combate para o teatro de operações. Sob o manto da realização de um exercício militar, a Rússia realizou sua concentração de meios praticamente sem ser incomodada por qualquer potência ocidental, a despeito dos protestos da Ucrânia. A fase seguinte durou aproximadamente 1 mês e foi caracterizada pela ofensiva russa em território ucraniano. Utilizando-se de massivos ataques realizados por meios aéreos e do emprego de tropas mecanizadas e blindadas com alta mobilidade, ação de choque e poder de fogo, as forças armadas russas penetraram com profundidade em território ucraniano, conquistando diversas cidades importantes e neutralizando alvos militares relevantes. Nesse momento, tudo levava a crer que a campanha militar seria rápida e a rendição ucraniana se daria em poucos dias. Mas o desenrolar da guerra trouxe más notícias para as tropas russas. O avanço profundo das tropas russas em território ucraniano levou a um aumento considerável das distâncias dos eixos de suporte logístico, criando problemas complexos para o suprimento e a manutenção dos equipamentos das tropas que se encontravam em primeiro escalão. Percebendo a fragilidade logística russa, a Ucrânia inicia um forte contra-ataque contra as posições russas, ao mesmo tempo que realiza operações não convencionais, com o emprego de ações de comandos com ampla utilização de ações de sabotagem e de inquietação na retaguarda das tropas russas, obrigando a realização de um retraimento russo em várias frentes, caracterizando assim mais uma fase do conflito,
entre os meses de março e abril de 2022. Durante os meses seguintes, entre abril e agosto de 2022, o que se pode observar foi uma relativa estabilização das frentes, com nenhum dos dois envolvidos no conflito realizando qualquer ação militar de relevo. A Ucrânia aproveitou dessa fase de estabilização das frentes de combate para buscar apoio político, militar e financeiro entre vários países do mundo. O relativo sucesso do presidente ucraniano em obter esse apoio permitiu que a Ucrânia tivesse condições de passar para uma nova fase da guerra. A nova fase, que iniciou-se em agosto de 2022, caracterizou-se por uma ofensiva ucraniana sobre as tropas russas. Ao assumir uma postura ofensiva, tomando a iniciativa das ações e obtendo diversas vitórias táticas, observou-se o aumento do moral das tropas ucranianas e a ocorrência do aumento do número de baixas e de deserções entre as forças russas, que sofreram pesadas baixas. Nessa fase do conflito, ocorreu a utilização em massa do uso de drones armados que causaram a destruição de um grande número de carros blindados e peças de artilharia das forças russas. Essa ofensiva ucraniana durou até o mês de novembro de 2022, quando houve uma nova estabilização da frente de combate. Após mais um período de estabilização que durou até aproximadamente junho de 2023, houve uma nova ofensiva ucraniana que levou à reconquista de algumas cidades e regiões que haviam sido conquistadas pelas tropas russas em sua ofensiva inicial. No entanto, essa nova ofensiva durou apenas até o mês de novembro de 23, em virtude do esgotamento dos meios militares ucranianos, principalmente de munição pesada e meios aéreos, e da dificuldade de obtenção de apoio de potências ocidentais. Assim, a guerra passa novamente por um período de estabilização das frentes que se prolongou até o mês de março de 2024. Aqui, nesse ponto, temos que mencionar que, apesar de toda a sua superioridade militar, quer em efetivos, quer em equipamentos militares, as forças russas durante todo o conflito só estiveram com a iniciativa das ações em um curto espaço de tempo, nos primeiros meses do combate, quando a Ucrânia ainda não estava totalmente mobilizada para a guerra. Após o mês de março de 2024, face à incapacidade militar da Rússia em adotar uma postura ofensiva, a Ucrânia sentiu-se fortalecida para a adoção do que se pode classificar como uma nova dinâmica da guerra entre os dois países: a realização de operações militares em solo russo, algo que não ocorria desde a invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira operação ucraniana dessa natureza foi a invasão ucraniana em Kursk, como forma de se levar o conflito para o território russo, buscar melhores condições para uma negociação da paz no futuro e também como instrumento de operação psicológica, tanto no âmbito doméstico como no cenário internacional. Nas últimas semanas, a Ucrânia tem realizado incursões bem mais profundas em território russo, em operações bastante ousadas e midiáticas, apesar do limitado efeito militar. Em uma dessas incursões realizadas recentemente em território russo, agências internacionais de notícia atribuem à Ucrânia a realização de um ataque contra uma prestigiada instituição militar russa, a Escola de Altos Estudos e Armas Combinadas. Esse tradicional estabelecimento de ensino militar localiza-se nos arredores de Moscou e é responsável pelo aperfeiçoamento dos oficiais superiores das Forças Armadas Russas, ministrando cursos de comando, Estado-Maior, estratégia, altos estudos militares e emprego dos altos escalões das Forças Armadas. Como curiosidade, o Exército Brasileiro possui uma instituição de ensino semelhante localizada na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, chamada de Escola de Estado-Maior do Exército, ESEME. Ainda que maiores detalhes sobre esse ataque não tenham sido divulgados pelas autoridades russas, o que é totalmente compreensível sob a ótica da contra-inteligência e das operações psicológicas, estima-se que o ataque tenha sido realizado com a utilização de um ou mais drones carregando cargas explosivas. A despeito dos danos na escola militar russa terem sido de baixo impacto,
é relevante considerar a grande distância existente entre a fronteira russo-ucraniana e o local do impacto, aproximadamente 600 quilômetros. Podemos dizer que os drones viajaram por um longo período de tempo sobre o território russo sem serem nem detectados e nem neutralizados pela defesa antiaérea russa, o que pode constituir-se em uma perigosa vulnerabilidade para a Rússia. Uma outra ação em território russo realizada pela Ucrânia foi o ataque contra uma refinaria de petróleo localizada em Teodósia, na região da Crimeia. Diferentemente do ataque à escola militar em Moscou, esses não foram utilizados drones e sim mísseis balísticos, possivelmente mísseis Netuno ou Storm Shadow. É interessante notar que a refinaria era considerada uma importante instalação logística para o esforço de guerra russo e que, portanto, estava defendida por um sistema de defesa antiaérea, o Pantsir S-1, que aparentemente mostrou-se pouco eficiente, uma vez que 2 mísseis ucranianos atingiram a refinaria. As autoridades russas afirmaram que os danos causados foram prontamente sanados e que não houve vítimas fatais. Porém, negaram-se a tecer comentários sobre a ineficácia da defesa antiaérea da instalação. Ainda como exemplo dessa nova fase da estratégia ucraniana de realizar ataques a alvos em solo russo, podemos falar sobre o ataque realizado pelas forças ucranianas contra a base aérea de Borisogledsk, localizada no extremo oeste da Rússia. Pela proximidade com a fronteira ucraniana e pela avaliação dos danos causados, estima-se que o meio utilizado para o ataque tenha sido novamente drones com cargas explosivas. Apesar de ser uma base aérea de pequeno porte, avalia-se que o local era utilizado para o armazenamento de vários tipos de munição empregadas em ataques aéreos russos. Dessa forma, o ataque ucraniano teve como alvos prioritários os referidos depósitos de munição e as próprias pistas de pouso da base, visando torná-la insercível para os propósitos militares russos. Percebe-se aqui que, mais uma vez, a defesa antiaérea russa se mostrou ineficaz e incapaz de impedir o ataque, permitindo-se concluir que o sistema de defesa antiaérea do país apresenta considerável vulnerabilidade. Como se pode observar, a intensificação de ataques contra alvos no interior do território russo, observado nas últimas semanas, apresenta uma nova dinâmica no conflito entre os dois países, podendo ser considerada como sendo uma nova fase da guerra. Há uma clara intenção da Ucrânia em levar o conflito para o interior do território inimigo, ao mesmo tempo que procura depreciar as estruturas logísticas russas que dão suporte ao esforço de guerra das forças de Putin. O aumento da frequência desses ataques sinaliza uma escalada considerável nas hostilidades, demonstrando a intenção da Ucrânia em aumentar a pressão sobre os russos enquanto busca obter apoio político e militar no exterior e melhores condições para obter um acordo de paz. Os próximos passos a serem dados pelos líderes desses dois países nesse complexo e perigoso jogo têm o potencial de trazer para o seu interior outras potências mundiais e alianças militares que podem elevar a intensidade do conflito até o limite do até agora inimaginável e absolutamente indesejável emprego de armas nucleares táticas, o que teria consequências imprevisíveis e modificariam profundamente a história do nosso tempo. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Se você achou o conteúdo informativo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais atualizações. Ative o sino de notificações, assim você terá acesso ao nosso conteúdo recente. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. É só clicar. Assista agora e até a próxima!